prepare seu coração. A partir de agora, programa Bíblia Sem Arrodeio. E falou o leproso: se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e disse: quero ser limpo. E ele foi curado. A palavra de Deus de forma simples e objetiva. Como Jesus é, sem arrodeio. Como a Bíblia é, sem arrodeio. Comunicação, irmão Gilvan Silva. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror. Meu irmão, minha irmã, eu lhe desejo saúde, paz e graça de Deus. Amém? E que seja extensiva a sua família. Sou o irmão Gilvan Silva, na comunicação do programa Bíblia Sem Arrodeio, onde a gente comenta os textos da Bíblia de forma objetiva, clara e sem arrodeio. O propósito do programa Bíblia Sem Arrodeio é nos estimular a ler a Bíblia todos os dias. Que tal, meu irmão, minha irmã, iniciar o projeto de leitura da Bíblia completa em 2021? Entre nessa equipe do hábito da leitura bíblica, juntamente comigo e a minha casa. Afinal, esta virtude é comum à Igreja de Jesus em toda a sua história. Amém? Hoje comentarei Gênesis capítulo 34. Veremos o triste episódio do estupro de Diná, filha de Jacó, cometido por um jovem classe alta que talvez se sentiu no direito, e também a vingança planejada de Levi e Simeão, irmãos de Diná. Os três, Diná, Simeão e Levi, eram filhos de Jacó com Leia. Gênesis 34, do 1 ao 12. Quando Jacó já estava instalado com sua família em Siquém, certo dia Diná saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Nesta ocasião, um jovem muito rico, por nome Siquém, filho do homem mais poderoso da região, Amor, ele violentou Diná. Só que ele foi traído pelo instinto selvagem e acabou se apaixonando pela moça. Como era acobertado por painho, ouça com bastante atenção, ele pediu para o mesmo interceder por ele junto aos pais da moça. O velho, que era alcoviteiro, ele atendeu ao pedido do filho. Estava se desenhando a destruição da família. Escute bem, abra bem os ouvidos. Jamais a culpa é da vítima. Que a gente deve tomar certas precauções? Sim, mas jamais a culpa deve ser transferida para a vítima. Ponto. Recentemente, um querido amigo, policial do BOPE, foi sumariamente executado numa tentativa de assalto. A fala intempestiva de muitos, infelizmente, é: o policial tentou a reação. Ora, meu irmão, o bandido foi lhe assaltar os bens e a culpa de ter sido assassinado foi dele? Santa paciência. Não entremos nesta tamanha inversão de valores, meu irmão. Tem países, Israel, por exemplo, que se alguém esquecer a bolsa com valores na praça, ao voltar no outro dia, estará lá do mesmo jeito. Mas, meu irmão, se ocorrer um imprevisto, a culpa nunca é da vítima. Vítima é vítima, algoz é algoz, e esses valores precisam ser preservados porque são bíblicos. Entendamos que Diná era uma jovem com todas as curiosidades e hormônios impulsivos naturais da juventude. Em uma sociedade constatadamente violenta, é prudente tomar certas precauções, mas não era o caso. Ela foi fazer uma visita com toda a pureza de ideias naturais à inexperiência, e isso não credencia ao estuprador cometer uma tamanha violência. O historiador Flávio Joséfo, em História dos Hebreus, ele registra assim, preste bastante atenção. Aconteceu então que ali se realizava uma festa, e Diná, única filha de Jacó, aproximou-se para ver de que maneira as mulheres daquele país se vestiam. Siquém, filho de Amor, achou-a tão bela que a carregou e abusou dela.
Olha, esse registro é de um homem que viveu no primeiro século e conhecia as tradições. Quando Jacó soube do estrago, ele ficou quieto. Nesse meio tempo, Amor, o pai do estuprador, ele veio conversar com Jacó pedindo que os jovens se casassem. Mas haviam, meu irmão, outras pessoas envolvidas, os irmãos de Diná. Estes ficaram enfurecidos ao extremo, uma vez que os princípios vividos por eles não admitiam esse tipo de coisa. O texto diz que era um ato vergonhoso em Israel, coisa que não se fazia. Ali já se instalou o sentimento de vingança naqueles irmãos. No meio do diálogo tenso, o pai do moço alegou que o filho havia se apaixonado por Diná e propôs aliança familiar e comercial. O jovem Siquém, enlouquecido de paixão, meu irmão, ao sentir o receio dos irmãos de Diná, precipitou-se e falou que pagaria pela moça o que eles estipulassem. É estranho para a nossa cultura, mas naquela época, no Oriente, era assim mesmo que funcionava. O noivo ele pagava um dote para o pai da noiva consentir no casamento. E era motivo de honra, viu? Gênesis 34, do 13 ao 31. Como diz o ditado, o tiro daquele jovem acabou saindo pela culatra. E os filhos de Jacó aproveitaram o momento e ardilosamente argumentaram que não podiam entregar a irmã a um homem que não fosse circuncidado, pois seria uma vergonha para a família. Eles dariam um consentimento sim, desde que todos os homens de Siquém, vejam só, fossem circuncidados para poderem fazer aliança de casamento entre os povos. E nessa proposta, meu irmão, morava a cilada. Amor e Siquém era o filho mais honrado da família, imagine só, nem desconfiaram e acharam a proposta excelente. O texto diz que, devido à reputação de Siquém e porque realmente gostava da filha de Jacó, o jovem não se demorou em cumprir o que pediram. Assim, aqueles homens com status de rei e príncipe conclamaram uma reunião de pronunciamento com a população na porta da cidade. E este lugar já emanava um certo clima de seriedade. Eles disseram ao povo que pretendiam fazer aliança comercial e matrimonial com o povo de Israel, mas a exigência da outra parte era a circuncisão de todos os homens. Esta aliança abriria a mescla tanto de povos como de negócios. Agora veja só o caráter de Amor e Siquém. Eles ficaram todo pianinho, não é? Na frente dos filhos de Jacó. Mas diante do seu povo, eles lançaram um engodo. Lembrem-se de que todos os seus rebanhos e bens passarão a ser nossos. Se infere que tanto eles como a população de Siquém eram gananciosos. Os dois poderiam até impor, mas para posarem de democráticos, argumentaram este detalhe para atrair o coração dos súditos. Todos concordaram e iniciou-se o processo de circuncisão em massa. A medicina naquela época, de certo modo, era grosseira e ainda não existiam os antibióticos. Assim, 3 dias após a circuncisão, estando a população masculina de Siquém sofrendo dores e com a inflamação no órgão genital em pleno pico, Levi e Simeão, irmãos de Diná, atacaram a cidade e mataram todos os homens, inclusive, claro, Amor e Siquém. Com a ajuda dos outros irmãos, eles ainda saquearam a cidade antes de resgatar Diná e levaram ainda cativas as mulheres e as crianças para servirem ao povo israelita. Foi uma vingança terrível, viu? Jacó então, como líder da casa, chamou os 2 filhos, Simeão e Levi, e lhes disse: vocês me puseram em situação muito difícil, pois atraíram o ódio dos cananeus habitantes desta terra. No original, Jacó ele usou uma frase proverbial quando se dirigiu aos filhos: vocês me transformaram em mau cheiro para os cananeus e ferezeus. Os jovens então responderam com outro costume judeu: está certo ele tratar nossa irmã
como uma prostituta, eles não estavam arrependidos, meu irmão. Oremos ao nosso Deus. Pai do céu, peço a tua bênção e guarda em nome de Jesus. Amém. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror.